Bora, Fia, para com as informações do Corinthians nessa terça-feira, o Timão que enfrenta o Atlético Paranaense na quinta-feira e logo no domingo já tem as quartas de final contra a Portuguesa fora de casa pelo Paulistão e muito mais sobre a lesão do Yuri Alberto com a Lili direto do CT do Timão. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Então são mais informações, bora pro Agora eu chamo a nossa mensageira do caos, Lini Nascimento, lá no Corinthians, para trazer informações sobre a lesão do Yuri Alberto, Lili. Agora o Corinthians comunicou realmente o grau da lesão. Quanto tempo o camisa 9 fica fora, Lili? Dá para saber? Bom dia. João, bom dia pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. É uma notícia ruim, né, pro torcedor corintiano. O Corinthians confirmou a lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Então ele sentiu ali na hora do jogo, na hora que foi correr, saiu de maca, saiu chorando. Logo na coletiva, o Dorival já avisou que poderia ser, sim, uma lesão mais séria e, de fato, foi confirmada. Essa lesão de grau 2 pode levar de 21 a 28 dias para recuperação total. Então, assim, recuperação total, chegar nos 28 dias, ele já pode ir aos gramados. Isso quer dizer que o Yuri Alberto vai ficar de fora aí dessas fases finais do estadual, que é um problema para o técnico Dorival Júnior, é o artilheiro da equipe. Assim, substitutos. O imediato seria o Guinegão. Também tem a opção do Pedro Raul, tem o Vitinho, o Caio César, né? Eles que jogam mais abertos. Ou então, com esse retorno aí do Garro, jogando agora como titular ali no meio de campo, teria a opção de repente, colocar o Memphis como o 9, né? Como referência, assim como ele joga na seleção holandesa. Então são essas opções aí para o técnico Dorival Júnior, que tem uma sequência complicada. Na quinta-feira, o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E aí retorna na madrugada de sexta-feira, tem o sábado para se preparar e no domingo já tem essa decisão contra a Portuguesa lá no estádio do Canindé, às 8h30 da noite, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Júnior deixou bem claro na última coletiva que ele vai precisar, claro, ter força máxima contra o Atlético Paranaense, até porque o Corinthians está devendo já há algum tempo, né, uma boa performance no Campeonato Brasileiro, então o torcedor tem cobrado, mas ao mesmo tempo tem que se preparar. E aí o Dorival disse, vamos ver quem estará à disposição e bem fisicamente para jogar no domingo contra a Portuguesa. Lembrando que o Breno Bidon, estiramento na posterior da coxa esquerda, e o Caio César também sentiu um desconforto, eles ainda não retornaram. A expectativa é que o Caio César volte a treinar com todo o elenco ainda no meio dessa semana e aí ele pode estar à disposição nas quartas de final no jogo contra a Portuguesa. Mas o Yuri Alberto, o torcedor, vai ter que esperar até 28 dias aí para ele conseguir se recuperar. Como eu falei ontem no Sport Center, vou repetir, ele é conhecido como Wolverine aqui no CT Joaquim Grava. Acaba voltando sempre, se recuperando antes das lesões. Veremos desta vez, João. Boa, Lili, muito obrigado pelas informações do Corinthians e obrigado do a todos, muita gente mandando mensagens. Vamos virar um pouquinho a página agora, Brunão. Vamos falar de um assunto aí que o torcedor corintiano quer muito saber. Novidades sobre o Yuri Alberto, que teve uma lesão que preocupou o torcedor do Corinthians aí no fim de semana. Brunão, vamos falar um pouquinho do Yuri. O que você pode trazer para o nosso fã do esporte que está conosco nessa terça-feira de carnaval, chegando aos 900 likes, 3.000 pessoas nos assistindo? Antes de dar a informação do Yuri Alberto, jogo para você para puxar um pouco de opinião. Não custa nada no carnaval, a gente tem essa licença quase que poética de dar opinião. Não tendo Yuri Alberto, meu querido Diego, você iria com quem no ataque do Corinthians? O Depay mais para frente ali, era o Guinegão, entrava ali uma forma de juntar o Garro e fazer um ataque mais móvel. Qual é que seria o Pedro Raul, talvez, como referência ofensiva? Diz aí qual que é a sua opinião sobre o que pode ser o do Corinthians nas próximas semanas sem o Yuri Alberto. Minha opinião, o Garro anda muito mal no Corinthians, ele que para mim é um craque, tem que voltar a jogar mais, lógico que não é a mesma posição do Yuri Alberto, talvez dá uma moral pro Garro, deixa só o Memphis ali na frente, deixa o Garro ter mais tempo de jogo, mais uma moral, o Corinthians vai jogar com a Portuguesa agora, eu faria isso. Não sei você, qual que é a sua opinião, Bruno Andrade? Para não quebrar muito as características, insistiria um pouco mais, pelo menos no começo, Guinegão e o Memphis Depay. Não faria do Memphis a referência ofensiva, claro que
também seria interessante, porque não, o Garro mais recuado ali, também a participação logo do Bidon quando ficar 100% à disposição, mas num primeiro momento, nem tanto o Pedro Raul, mas mais o Guinegão. Acho que Guinegão e Depay pode dar ali um ataque interessante. O Tchê tá falando, vinheteiro é top. Tem muita gente que vai no meu Instagram e fala que eu pareço vinheteiro mesmo. Mas vamos que vamos, Brunão. Yuri Alberto aí que, como a gente falou, lesionado no Coringão, trazendo uma notícia também de bastidores do Corinthians. O empresário do Yuri, o Brunão, que é o André Curi, um dos maiores empresários do Brasil, ele já vem com uma briga aí com o Corinthians há muito tempo, desde 2024. Essa briga vem se arrastando aí na justiça, ele entrou com vários processos contra o clube, ele que foi colocado no RCE, que é o plano de pagamento de dívidas do Corinthians na justiça, Brunão. Ele tem 40 milhões para receber e ele comprou mais uma briga com o Corinthians agora, ele entrou no RCE, detonou a proposta de pagamento do Corinthians, o Corinthians que teve o plano de pagamento homologado pela justiça, é uma proposta que ele vai usar 4% das receitas a partir do primeiro ano, 5% no segundo, 6% no terceiro, e a Adriana Curi, que é a advogada do André Curi, entrou com uma petição detonando, chamando a proposta de imprestável, omissa, ele foi com tudo, o Corinthians já respondeu dizendo, e com outras palavras, que ele quer tumultuar o processo, que qualquer coisa que o Corinthians apresentasse ali, ele queria tumultuar, que essa briga é antiga, ele vem comprando muitas brigas com o Corinthians na justiça, e é um empresário super influente no Brasil, é um dos maiores empresários do Brasil, e representa o Yuri Alberto, entre outros. Brunão, que também conhece bem o André Curi, aí é um empresário muito influente. Brunão, o que você acha aí dessa notícia do Coringão aí? Vamos trazer um pouquinho mais de bastidores dessa história do Yuri, que o pessoal quer saber sobre o Coringão aqui. Até o Robigol aqui falando que o Garro está entregando muito. Eu discordo do Gabigol, eu acho que o Garro está devendo esse ano, principalmente depois que o Bidon começou a brilhar. O Garro perdeu um pouquinho de espaço, passou o ano meio machucado ano passado, mas para mim tem muito a apresentar. O FBC Muniz dizendo que o Garro já aposentou, eu discordo. O Marco disse que Pedro Raul não dá, mano. Acho que tem que dar uma moralzinha pro Pedro, o meu amigo. Posso dar uma interpretação minha em cima da sua notícia? Não confundir com informação. Depois as pessoas nas redes sociais vão falar que isso é informação. Não, é só uma interpretação em cima da sua informação. Quando eu vejo você esmiuçando, pormenorizando esse imbróglio todo aí do André Curi nos bastidores do Corinthians, isso só me faz entender o porquê que o André Curi tentou como tentou. Como eu disse, opinião, interpretação, fazer a negociação do Yuri Alberto agora no começo do ano. Muitas propostas chegaram, muitas abordagens chegaram, muitas sondagens chegaram, futebol italiano, o futebol turco, o Fenerbahçe foi o último, por exemplo, a tentar o Yuri Alberto, o Corinthians pelo menos passou a mensagem que, pela parte que tem direito, cerca ali de 50%, queria ou quer 20 milhões de euros, caso contrário, teria existido a negociação. Quando eu vejo você, Diego, explicando na perfeição esse processo interno ali, essa busca por aquilo que o André Curi tem direito, evidentemente, não é uma crítica ao André Curi, não. É constatar que, de fato, há dinheiro a receber. E ele tem ali um ativo muito forte no Corinthians, valorizado, que é o Yuri Alberto, lesionado agora, mas logo volta, enfim, continua a sua valorização. Então, eu tenho para mim que, se tem ali problemas internos em relação a recebimento ou não daquilo que é devido, daquilo que ele tem direito, uma coisa puxa a outra. Ninguém tenta negociar o jogador se a solução fosse internamente suave e maravilhosa. Se o Corinthians hoje não tivesse nada a dever ao André Curi, se a relação fosse linda, maravilhosa, o André seguramente até procuraria interessados pelo Yuri Alberto, mas não o faria talvez com essa forma grande e grandiosa como foi no mercado de janeiro, essa busca por interessados. Ô Brunão, quanto que o Corinthians aceitaria hoje para vender o Yuri Alberto? Teve essa proposta da Roma recente, não vendeu, ele tem contrato acho que até mais 4 ou 5 anos, né? Um jogador jovem, 24 anos. Quanto que o Corinthians receberia e aceitaria para liberar o Yuri Alberto? Ou o clube, ou ele é simplesmente inegociável? 3.300 pessoas nos assistindo, terça-feira de carnaval, chegando aos 1.000 likes. Eu tô vendo vocês sonegando o like. 3.300 pessoas, tem que ter 3.300 likes para ter a tatuagem do Tchê. Bora, Brunão, manda bala. Cara, a última informação que a gente teve e colocou ela aqui no Fala Fonte, assim que essa proposta do futebol italiano foi recusada, é que o Corinthians queria pelo menos 20 milhões de euros pelos 50% que tem direito.
é que dentro desses 50% tem uma parte agora que eu não me recordo se são 5 ou 10% que depois são passadas ou passada para o André Cury. Mas enfim, inicialmente viria para o Corinthians e depois haveria então essa passagem de 10% ou 5%, eu não lembro. Mas o Corinthians pedia ou pede 20 milhões de euros. E se o Corinthians pede 20 milhões de euros por 50%, a matemática mais simples é acreditar então que o Corinthians enxerga no Yuri Alberto um jogador de 40 milhões de euros. 50% 20, mais 50, mais 20, 40 milhões de euros. Então o Yuri Alberto hoje é avaliado pelo Corinthians em 40 milhões de euros. Mais 20 milhões de euros são suficientes porque o Corinthians tem 50. Os outros 50 pertencem ao Zenit. Ou seja, é muita divisão, porque como eu disse, o André Cury tem uma parte, e é o mesmo André Cury, como você bem falou, que tem ali um processo interno no Corinthians em relação a recebimento do que é devido a ele. Tudo isso puxa e atrapalha muito uma eventual negociação, para além agora dessa lesão. Tudo bem que o mercado na Europa fechado, praticamente em todas as grandes ligas, os grandes mercados, mas querendo ou não, depois tem impacto, porque ninguém sabe como é que o Yuri vai voltar, porque ele não volta tão cedo. A gente pode até depois aqui estender a conversa, a informação para esse período de pausa do Yuri Alberto, como é que vai ser o processo de recuperação, mas já começo dizendo que ele não volta antes de 4 semanas. Ô Brunão, 4 semanas, então podemos aí concluir que ele perde, se o Corinthians chegar, logicamente, às finais do Campeonato Paulista, certo? Não pode ser mais que isso, ele perder mais jogos importantes aí. O Corinthians trabalha com 4 semanas, é isso mesmo? Não, o que... Não é bem o Corinthians trabalha com 4 semanas. O que eu fiz foi o seguinte: assim que o Corinthians publicou oficialmente os detalhes da lesão do Yuri, o Yuri está com uma lesão na coxa esquerda, grau 2. Lembrando que abrimos a live falando do Bruno Guimarães, grau 3. O Bruno Guimarães tem uma lesão não tão similar, mas é lesão muscular, grau 3. Grau 3, 2 meses parado. 2 meses e meio. No caso do Yuri, é um grau a menos, grau 2, não é tão grave como a 3, nem tão simples como a lesão muscular grau 1. São tipos diferentes, né? Grau 1, grau 2, grau 3, Bruno Guimarães, grau 3, Yuri Alberto, grau 2. Esse tipo de lesão é de 4 a 8 semanas. Depende muito do tratamento, da recuperação, da fisioterapia, se vai ser manhã, tarde e noite, se vai ser manhã, tarde, se vai ser só um período. Tudo depende do jogador, do próprio biotipo do jogador. Por exemplo, não conheço e nem procurei saber essa questão mais interna do Yuri Alberto. Mas conversando com uma pessoa do Bruno Guimarães, eles acreditam que o tempo de volta vai ser o mais rápido possível, porque o Bruno Guimarães é um cara que não bebe, nunca bebeu, não fuma, tem uma vida muito mais regrada. Eu não vou falar do Yuri Alberto porque eu não sei da parte íntima particular do Yuri Alberto. Eu só estou me apegando à comparação com o Bruno Guimarães. Acreditando então que o Yuri Alberto também tem uma vida tranquila fora de campo, que vai levar a sério essa recuperação e vai. Aí é a apuração que eu tenho. O Yuri Alberto pediu um cronograma de treinos que fosse ali dia, noite, dia, noite, dia, noite. Ele não quer parar, ele quer voltar o quanto antes. Então, se é um jogador que se cuida, se é um jogador que pediu um cronograma de recuperação bonitinho para recuperar o quanto antes, a minha leitura é que ele vai fazer o máximo possível para voltar em até 4 semanas, podendo esticar a 8. Então, as informações são essas: não volta antes de 4 semanas, podendo estender a 8, mas o Yuri trabalha para que esteja à disposição do Dorival Júnior o quanto antes e por isso pediu um processo de recuperação que dure manhã, tarde e noite, uma fisioterapia constante para ficar o quanto antes à disposição do Dorival Júnior, mas evidentemente que perde, né, a reta final do Paulistão. Sobre o André, aproveitando o chat aí então, o André, daquilo que eu entendi, meus amigos, é muito provável que o André seja o jogador do meio-campo do Corinthians a ser vendido no meio do ano. Muita gente, e bem, elencou e colocou lá em cima o Bidon, que de fato é muito bom jogador, foi procurado até por alguns clubes no começo do ano, só que o André passou. O André hoje está um passo à frente em relação ao Bidon sobre observação de clubes na Europa. Então, se eu pudesse colocar aqui, não tendo evidentemente uma bola de cristal, ao que tudo indica, uma coisa certa, entre André e Bidon, o Corinthians acredita que o primeiro a ser vendido é o André, visto a valorização e perfil. Não somente valorização, porque os dois estão valorizados. Na verdade, o Bidon está até mais valorizado pela temporada que fez passada.
pela jogada que fez contra o Vasco na final da Copa do Brasil, por exemplo. Só que entre valorização e perfil, dentro do Corinthians, enxergam que o André tem mais potencial para abrir mais leque em relação a interessados e valores do que propriamente o Bidon. No meio do ano, vai chegar a proposta para os dois. Só que o Corinthians acredita que as melhores propostas dos principais clubes e dos principais valores vão ser pelo André, nem tanto pelo Breno Bidon. Então é um Corinthians que se prepara para, não vou dizer bandeira, mas se prepara para receber propostas interessantes pelos dois no meio do ano, acreditando que o André é aquele que vai ser mais assediado. Brunão, fala mais sobre isso que você falou. É interessante que o Pogba de Itaquera tá mais procurado aí que o Pedri de Itaquera, e quanto que o Corinthians aceitaria vender cada um deles hoje. Só deixa eu falar pra rapaziada, muita gente falando de Nino no Palmeiras. Rapaziada, nós vamos falar de Nino no Palmeiras daqui a pouco. Se vocês deixarem o like, a gente quer ir pra 2.500, estamos com 1.200, 3.500 pessoas nos assistindo. Muito obrigado a todos. Brunão, fala um pouquinho aí sobre os valores que o Corinthians toparia iniciar uma negociação tanto pelo André quanto pelo Bidon, que estão jogando muita bola. Sim, eu tenho o último valor envolvendo o Bidon. No começo do ano, o Corinthians dizia que aceitava sentar para conversar ali na casa dos 20 milhões de euros. Só que ninguém chegou com os 20 milhões de euros. Houve ali uma sondagem ou outra, mas ninguém chegou com esse valor. Mas o Corinthians, na verdade, estabeleceu esse valor um pouco por cima, porque a ideia tanto do jogador como do Corinthians, até mais do jogador. O Bidon deixou claramente a ideia de que quer terminar a temporada, pelo menos esse meio de temporada, no Corinthians. O Bidon não via com bons olhos sair em janeiro. Então o Corinthians pensou em 20, mas ninguém chegou com 20. E se chegasse, ia ter que ter ali um processo de negociação para convencer o Bidon. Em relação ao André, eu não tentei descobrir nos últimos dias um valor mínimo ali que o Corinthians potencializa ou projeta para ele e não quiseram abrir o valor exato, porque é o seguinte: o Corinthians percebe que jogo a jogo, dia após dia, o valor do mercado do André só sobe. Então se hoje, por exemplo, ele está avaliado em 25, daqui 2 semanas ele pode estar nos 30. E depois é campeão paulista, por exemplo, sobe mais tanto. Ou seja, é um jogador que tem crescido muito na valorização. O Bidon deu uma estabilizada, vai crescer evidentemente dentro de campo na questão financeira sobre valor de mercado, mas volto a dizer, hoje o Corinthians enxerga 2 jogadores muito valorizados, Breno Bidon e André, mas tendo em vista perfil de Europa, o André, o Corinthians acredita que será mais bem vendido a hora que chegar uma proposta boa. Repito, o Corinthians sabe que os 2 estão valorizados, que os 2 vão ter propostas no meio do ano, mas o Corinthians, pela leitura que tem de mercado, acha que o André é aquele que vai ter mais propostas e melhores propostas. Enfim, veremos aí no meio do ano, Diegão. E Portuguesa e Corinthians, 8h30 da noite, no Canindé. O último jogo das quartas de final. Vai ter que focar nesse jogo. Embora o jogo contra o Furacão seja também importante. E aí, que bom que o Corinthians começou a dar um pouquinho mais de robustez ao seu elenco. Hoje você tem Matheus Pereira, você tem o Alan, você tem o Vitinho, que já chegou faz tempo, né? Você tem o Caio César, que não tá voltando agora, mas vai voltar ali na frente, mas perdeu o Yuri. Então, cara, que pepino. Ao longo da semana a gente vai tentar projetar essas 2 equipes, de que maneira ele vai dividir as escalações, tá? Bom, e tem 2 outros reforços, um deles já anunciado, o outro ainda nem isso, que já estão treinando com o Corinthians. Eu tô falando do Fabrício Angileri e do Zakaria Labiad, o marroquino, que ainda não foi anunciado nem regularizado, porque é a primeira vez, né, que ele trabalha no Brasil, então tem visto de trabalho, tem uma burocracia diferente, então a documentação demanda mais tempo. O Corinthians não conseguiu ainda regularizá-lo para poder anunciá-lo e registrá-lo no BID, mas ele já está treinando, inclusive, com os demais jogadores. Ele não entra em campo desde novembro do ano passado. Então o Dorival falou na coletiva que ele demanda de um tempo maior para readquirir a forma física também, além da regularização. Mas ele conta que 2 semanas mais ou menos ele já esteja à disposição. O Fabrício Angileri talvez um pouco antes até, porque o Dorival falou que ele tem uma condição física até invejável, mas ele também não entra em campo desde o dia 21 de dezembro, na verdade, quando o Corinthians disputou a Copa do Brasil. E por um erro de planejamento do staff, do jogador, ele ficou sem clube ao final do ano e ficou sem trabalhar. Então ele precisa readquirir tudo isso a partir de agora.
Ele precisa, né, voltar para a fila, para o fim da fila, em termos físicos. Mas, como o Dorival disse, ele é privilegiado fisicamente, em seguida ele vai estar à disposição. Então, questão de 1 semana, 10 dias no máximo o Angileri e em 2 semanas o Zaccaria Labiat, que vão ajudar e muito nessa reta final de Paulistão e também, né, com o Brasileirão a todo vapor. Agora, até lá, o Dorival vai ter que se virar com o que tem. Não sei nem se ele não vai resgatar mais alguns jogadores da base, se é que existe, né, alguma possibilidade, porque ele já vem fazendo isso com o André, Dieguinho, o próprio Kaique Guinegão, conseguiu um lateral direito para ser reserva do Mateuzinho, né, que é o Pedro Milans, mas na esquerda vai ter que esperar pelo Angileri, enquanto isso o Matheus Bidu vai ter que jogar praticamente todos os jogos. Tem o Gabriel Paulista, que também chegou bem na defesa, e aí você tem o Choca, o André Ramalho, que podem dar uma revezada junto do Gustavo Henrique e do próprio Gabriel Paulista. O elenco tá melhor, tá mais encorpado, mas, cara, não pode machucar mais ninguém, porque senão o cobertor é curto demais. E quando machuca um cara desse nível, como o do Yuri, aí você tem que usar a criatividade no elenco, usar o Memphis de falso 9, sei lá, ou dar uma chance pro Guinegão, pro Pedro Raul, tenta montar um time em torno deles, para favorecer o sistema ofensivo. A partir de agora, esses caras aí que estão atrás ali na fila vão ter que aproveitar a chance. É isso que o Dorival vai ter que dizer para eles. Então é isso, fiel. Mano, os caras falam das dívidas do Corinthians, né? Mas ninguém fala das dívidas do Atlético Mineiro. Internacional tem dívida, Santos tem dívida, São Paulo tem dívida. Mas os caras dão ênfase às dívidas do Corinthians, né? Por que será, né? Acho que não dá audiência falar de Santos, né? Da dívida do Santos, Internacional, Atlético. Mas é isso aí, a gente já tá acostumado já como corintiano. Então a gente tem que só acatar e ver e seguir. Então, quinta-feira, jogo contra o Atlético, jogo contra o Atlético Paranaense, lá naquele sintético horroroso, que tá sendo chamado do pior sintético do Brasil. Cara, o sintético já é ruim por si só, por ter mais impacto nas articulações. Só que do Atlético Paranaense conseguiu superar tudo isso daí, mano. Cê é louco, cara. Eu acho que nem se bobear nem um Garro joga nessa partida aí. Então por mais que o Dorival vá colocar um time ali titular, e domingo já tem a Portuguesa, vamos ver como que ele vai preparar, principalmente no ataque ali, onde o Roberto vai ter esse tempo de recuperação. Eu faria um primeiro teste, colocaria o Guinegão, manteria o Memphis ali, vindo por trás, mas se vê que não tá funcionando, adianta o Memphis, coloca ali o Vitinho, que tá jogando bem por ali, o Caio César, se voltar, não sei quando volta o Caio César, acho que semana que vem ele já pode estar voltando a campo. Então é isso aí, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.